Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Hippeastrum às vezes é confundido com a Bella Amaryllis. Elas realmente pertencem à mesma família, mas a primeira cresce na América do Sul, e a segunda vem da África. A primeira no verão ganha massa verde, e no inverno na flecha lançada aparecem flores grandes. Cuidados em casa. Como qualquer planta tropical, a Hippeastrum precisa de muita luz e calor. Para que a planta floresça a tempo, um ciclo rigoroso deve ser seguido: floração, crescimento da massa verde, queda da folhagem, período de dormência. Se for cultivada corretamente, a flor lhe agradecerá com flores grandes e excepcionalmente bonitas no frio do inverno. Localização e iluminação. É desejável colocar um vaso com um representante da família Amaryllis em um peitoril de janela ao sul. Em casos extremos, você pode usar janelas do sudeste e do sudoeste. O vaso deve ser girado em torno do eixo de tempos em tempos, para que a ala não se deforme, buscando a luz. Não permita que a luz solar direta incida sobre as folhas. No verão, elas podem causar queimaduras, portanto, na estação quente, sombreie a flor com tule denso gaze. Temperatura. No verão, é desejável que o cavaleiro das estrelas tenha uma temperatura agradável e confortável de 26 graus. No inverno, você deve baixar a temperatura do ar para mais 15 graus Celsius. Nessa época, o Hippeastrum perde suas folhas e precisa de frescor para a formação de flechas de flores. Se possível, leve-a para o quintal durante o verão, mas mantenha-a longe da chuva, que pode levar à estagnação do líquido nas raízes. Rega na estação fria. Não é necessário regar o bulbo, pois ele está em estado de dormência. Quando ele lançar uma flecha e se estender até 12 centímetros, comece a regar regularmente, mas não encharque demais. Permita que a mistura de solo seque completamente de tempos em tempos. Lembre-se de que a umidade excessiva pode causar escaldadura vermelha no bulbo. É melhor usar a rega de fundo, despejando água morna na bandeja. Dessa forma, você pode evitar que as escamas recebam água em seu interior. Regue com mais intensidade antes da floração. Quando o arbusto florescer, aumente gradualmente os intervalos entre as regas, chegando gradualmente a uma ausência total de umidade. Mantenha as folhas limpas, limpando-as constantemente com uma esponja úmida. Ocasionalmente, pode ser dada uma ducha quente. Umidade do ar. Os hippeastros não precisam de muita umidade, mas em dias particularmente quentes, você pode borrifar as folhas com um pulverizador fino. Dessa forma, as folhas ficarão mais exuberantes. Ao mesmo tempo, certifique-se de que as gotas de umidade não se acumulem na base. Caso contrário, o bulbo pode ficar doente. É aconselhável realizar o procedimento pela manhã, para que antes do anoitecer as folhas tenham tempo de secar. Solo. Se não quiser comprar solo pronto para seu amigo verde, prepare você mesmo uma mistura fértil e nutritiva. Para fazer isso, misture 40% de grama, 20% de humus fresco, 20% de turfa, 20% de areia grossa. Não se esqueça de torrar a terra no forno para evitar doenças. Fertilizantes e adubos. Dependendo do estágio vegetativo do Hippeastrum, selecione as misturas de nutrientes adequadas. Para prolongar sua beleza, fertilize a planta florida com fertilizante para flores. Porém, após a floração, o bulbo produzirá folhas. Nesse momento, ele precisa de fertilizante para plantas de folhagem com nitrogênio. Assim, tanto a massa de folhas quanto o próprio bulbo aumentarão de tamanho. Para dar ao próximo ano a oportunidade de formar uma flecha, a partir de agosto, mude novamente para os fertilizantes para plantas com flores. Em todos os casos, alimente o arbusto uma vez por semana, mas use apenas metade da dose especificada na embalagem. Repotenciamento. Ao se preparar para o transplante, escolha um vaso para Hippeastrum com apenas 3 a 4 cm de diâmetro maior por bulbo. Se você plantar em um recipiente muito grande, a flor começará a produzir filhos ativamente, mas isso afetará negativamente a floração. Nesse caso, o vaso deve ser bem alto, para que as raízes tenham um lugar para se apoiar. Retire cuidadosamente o arbusto do vaso, sacuda a terra velha, inspecione as raízes, cortando as partes murchas e podres. Cubra o fundo do vaso com 2 cm de argila expandida, preencha o solo e cubra-o com uma camada de areia de 2 cm. Coloque o bulbo na areia e complete com terra para vasos, de modo que fique apenas 1/3 da profundidade. É aconselhável fazer esse procedimento todos os anos na primavera,
pois o hipestrum rapidamente suga todos os nutrientes do solo e precisa de força fresca. Após o transplante, coloque o vaso na sombra e não regue por uma semana para secar todas as partes das raízes danificadas durante o transplante. Após essa quarentena, coloque o vaso com segurança no parapeito da janela e comece a regar da maneira habitual. Cultive na água. Se quiser presentear alguém com um hipestrum em flor, você pode usar um recipiente com água. Despeje água morna em um copo ou vaso. Corte o bulbo das partes secas e coloque de modo que as raízes fiquem acima do nível da água, mas de modo algum toquem o líquido. A planta, alimentando-se da umidade do ar, lançará uma flecha em algumas semanas. Ela também não precisa ser regada. Um problema: após a floração, o bulbo morrerá e você não poderá usá-lo no futuro. Floração. A partir da metade do outono, você pode começar a plantar bulbos. Coloque-os em vasos pequenos, certificando-se de que 2/3 do material de plantio estejam acima do nível do solo. Depois de compactar o solo, coloque os vasos em um local fresco. Não regue com muita intensidade, certificando-se de que as gotas não atinjam o próprio bulbo. Quando os brotos de flores aparecerem, coloque os vasos mais perto do calor e da luz. A rega agora é muito mais frequente. As inflorescências também podem ser borrifadas com água morna. Se você fizer tudo certo, os cimos começarão a florescer após algumas semanas. Se a estrela não estiver satisfeita, ela deixará cair as inflorescências não abertas. A floração durará muito mais se a planta não for exposta a raios diretos, mas ainda assim tiver luz suficiente. Quando a floração estiver completa, corte o broto ao meio para que ele não retire os nutrientes do bulbo, e quando ele marchar, corte-o completamente. Depois disso, as folhas devem começar a aparecer. Nesse momento, regue cada vez menos. Quando as folhas secarem, corte-as e leve o bulbo para o porão ou para uma varanda fresca. Depois de 2 a 3 meses, transplante-o para um novo substrato e aguarde uma nova floração. Propagação. Há várias maneiras de obter novas flores: por sementes, bulbos filhos, divisão do bulbo, escalas individuais. Você pode fazer experiências com qualquer uma delas. Por sementes. Se você optar por esse método, certifique-se de forçar a polinização durante a floração. E quando o hipestrum florescer, o pedúnculo não precisará ser cortado. Aguarde a formação de uma caixa com sementes pretas. Deixe-as amadurecer. Isso levará pelo menos 2 meses. Depois disso, você pode colher. Plante as sementes frescas em um recipiente com substrato de turfa a uma distância de 1 cm uma da outra, enterrando-as no solo por 2 cm. Regue à medida que o solo secar. Após cerca de 6 meses, formar-se-ão pequenos bulbos, que precisam ser regados e soltos regularmente. Quando os brotos produzirem 2 folhas, é hora de colhê-los e plantá-los em vasos separados. Regue os animais jovens com moderação e alimente-os com fertilizante mineral. O processo é de longo prazo. Os bulbos completos serão obtidos somente após 4 a 5 anos. Observe que as características varietais não são preservadas, mas você tem a chance de obter uma variedade completamente nova. Divisão do bulbo. Para obter vários brotos de um bulbo, lave-o. Corte as folhas, encurte as raízes para 2 cm. Em seguida, divida o bulbo em escamas, usando uma faca afiada, que é pré-desinfetada em uma solução rosa de manganês. Cada pedaço deve ter um fundo de raiz, caso contrário, seus esforços serão inúteis. Trate as fatias com fungicida e enterre-as em uma mistura de turfa arenosa com metade delas para fora. Mantenha os brotos em uma temperatura favorável de 25 graus Celsius e regue-os constantemente. Os bulbos devem se formar nas escamas em cerca de 1 mês. Por bulbos filhos, esse método permite que você mantenha todas as características da espécie hipestrum. Após notar o aparecimento de bulbos jovens, espere até que eles atinjam 2 a 3 cm de diâmetro. Em seguida, separe-os cuidadosamente da planta-mãe usando uma faca estéril afiada. Polvilhe os pontos de corte com carvão vegetal triturado. Agora você pode plantar no solo. Nos primeiros 2 anos, nunca corte as folhas, cuidando corretamente dos animais de estimação. Após 3 anos você obterá o primeiro resultado em termos de floração. Doenças e pragas. Inspecione cuidadosamente o bulbo do seu cavaleiro para identificar o problema a tempo e se livrar dele em tempo hábil. Podridão cinzenta. Manifesta-se por uma placa cinza nas folhas. Remova completamente as placas de folhas afetadas. As que permanecerem limpas terão de ser tratadas com sulfato de cobre. Escaldadura vermelha. Isso é causado pelo excesso de água no vaso. Retire o bulbo do vaso. Corte as áreas danificadas e trata as áreas restantes com fungicida. Deixe-o secar e, após 5 dias,
plante-o em um novo solo. Ao mesmo tempo, certifique-se de que os locais dos cortedos estejam acima do nível do solo, para que sejam gradualmente preenchidos com escamas. As pragas raramente atacam o Epiastrum, mas se você notar pulgões, lave as folhas com uma solução de manganês. Se houver cochonilhas, o bulbo não poderá ser salvo. Erros de cuidado. Na ausência de cuidados adequados com a planta, o Epiastrum pode não lançar uma flecha. Isso geralmente acontece devido a esgotamento do solo, falta de fertilizante, pouca luz, um vaso grande, imersão muito profunda do bulbo no substrato, violação do período de dormência. Lembre-se de que um bulbo de até 6 cm de diâmetro não floresce. Primeiro, ele precisa desenvolver uma massa de raízes. Sinais populares. As moças solteiras podem verificar os sentimentos de seus rapazes. Peça a ele que lhe dê uma estrela de cavaleiro. Plante o bulbo em seu quarto e observe. Se ele soltar folhas e lançar uma flecha, significa que ele a ama de verdade. Se ele marchar, seus sentimentos são falsos. Se depois que o convidado que tocou a flor for embora, o botão marchar, isso significa que a pessoa tem más intenções em relação a você. Para pessoas criativas, a presença de um vaso com uma planta tropical ajudará a se realizarem em seu campo. Só não coloque o vaso entre a janela e a porta ou entre duas janelas. Nesse caso, ele perderá todo o seu poder mágico. Propriedades medicinais. No caso de uma ferida infeccionada, corte uma folha de Epiastrum. Corte um pedaço, remova a película e aplique na ferida, fazendo um curativo. Coloque a parte verde restante em um copo de água e poderá usá-la mais tarde. Mas lembre-se de que a planta é venenosa e é perigoso tomá-la internamente. Portanto, coloque-a de forma que crianças e animais de estimação não possam alcançá-la. Ao escolher os bulbos na loja, preste atenção ao tamanho. Quanto maiores eles forem, mais cedo florescerão. E as flores do Epiastrum são tão bonitas que podem ser dadas em vez de um buquê. Com certeza, tente cultivá-lo.